falar um pouquinho do meu caso. Na minha preparação de 2014, eu rompi o bíceps femoral. Tive, não um rompimento completo, né? Tive uma lesão muscular, que eu fiz a ressonância parcial, teve a hemorragia e tudo mais na musculatura, mas durante esse processo, o meu médico na época, ele falou, não, você não vai competir, acabou a competição para você. E aí eu procurei um ortopedista, fiz a infiltração, comecei a fazer fisioterapia com a equipe lá da academia e não parei minha preparação e voltei no médico depois de 3 meses, falei, tô aqui. Ele falou, que loucura. Eu falei, não, mesmo assim eu continuei a minha preparação e me consagrei campeão. Ok. 2016, eu sofri um acidente de moto numa outra preparação. Acho que a Rafa lembra, né, Rafa? Essa época que eu sofri o acidente, eu quebrei um ossinho da mão. Sim. Mesmo assim, eu fiz fisioterapia, dei um jeitinho e consegui fazer as pegadas de ombro e tudo mais e continuei treinando. Fui para os Estados Unidos competir novamente, me consagrei. E aí, na época eu estava fazendo terapia. E aí eu falei para minha psicóloga que o meu medo era insegurança. Eu falei, não, eu sou meio inseguro. Ela falou, não, você não é inseguro. Você quebra algumas barreiras que você nem percebe. Primeiro, se você fosse inseguro, numa primeira acidente de moto, você teria medo de andar de moto. Então você cruza São Paulo de um lado para outro, dando aulas em vários lugares de moto, numa mega metrópolis. E você não desistiu. Mesmo nas duas dificuldades, você foi lá e fez o seu papel. Sim. Então, o que eu analiso é o seguinte, tudo bem, o Anderson Silva eu concordo, até porque o dele ele foi feio, e ele vai ficar vendo aquela imagem, reproduzindo várias vezes. Mas o homem, né, o ser humano, ele tem essa força também de ele se auto-reestruturar, buscar... E é exatamente dessa força que eu quero falar. Tá? A princípio, o mecanismo de defesa é de autoproteção, obviamente. Tá? A ideia é exatamente pelo que você passou. Depois que você percebeu que saiu do risco, da crise, que saiu da inflamação, que já fez um processo de recuperação e fez recuperou a fratura, né, em determinados casos, como fazer para voltar para aquela performance e adquirir a mesma confiança mental? Né? Essa é a pergunta. Tem pessoas que não conseguem sozinhos. Me parece que você tem um processo muito forte naquilo que a gente chama de... antes se chamava muito de psicossomática, o efeito da mente no corpo. Hoje a gente vai mais longe. A gente fala de psiconeuroimunologia, que é a capacidade da mente intervir no corpo de uma forma tão profunda ao ponto de mudar as estruturas até celulares. Tá? E aí vem o grande detalhe, isso pode ser para o bem, pode ser para o mal. A criação do câncer, como a cura do câncer, pode ser psiconeuroimunológica, obviamente com todo o suporte e aparato médico para curar, mas também pode ter sido a origem. Por exemplo, eu costumo dizer nos meus podcasts que fico tentando, é uma curiosidade minha de colocar na mesa para que as universidades fizessem uma pesquisa para tentar entender qual é o percentual de mulheres que passaram por frustrações afetivas e desenvolveram câncer de mama. Porque na minha pesquisa off-label, dentro de consultório, todas as minhas pacientes que vão para buscar suporte psicológico, encarando ou porque superou o câncer de mama, elas têm um registro afetivo mal resolvido. Um registro das relações afetivas que foi mal resolvido. E simbolicamente a gente sabe que as nossas emoções elas são originadas no cérebro, mas existe uma conexão muito forte nessa história de peito, né, de coração, pulmão e cérebro que trabalham junto, que são 3 órgãos vitais, que é inegável a gente entender que há uma conexão ao ponto da gente sentir as emoções reverberando muito mais do peito para a cabeça, da cabeça para o peito, do que de outra coisa. Então, se eu pudesse falar agora aqui como um achismo, eu diria, né, isso é extracientífico, eu diria que a intuição fala que as elaborações dos lixos mentais primeiro acontecem no peito, né? A gente quando está angustiado, quando está magoado, é aqui que engancha. É o nó na garganta, é a dificuldade de respirar e o coração apertado. Né? As mamães que estão me ouvindo aí, quando vê que ela não tem mais controle de dar limite a um filho que fez 18, 20 anos, que sai pelo mundo afora sem um plano, sem um projeto real de vida, ela fica em casa se sentindo impotente com o coração apertado. E como administrar essas emoções?